Finalmente, chegamos em um dos momentos mais aguardados de 2022, a Copa do Mundo no Catar. Esse pequeno país no Oriente Médio tem uma população de 2.900.000 habitantes, pouco menos do que a cidade de Brasília, e atualmente é um dos assuntos mais comentados de todo o mundo. Mas não é só por coisa boa não. Acontece que essa edição da Copa é marcada por uma série de polêmicas, principalmente em relação ao desrespeito aos direitos humanos e trabalhistas. As características da região e a legislação super conservadora do país fazem com que o choque cultural seja inevitável. Eu sou Danilo Paulo, diretamente da Universidade de Brasília, e nós, do campus multiplataforma, conversamos com diversos especialistas para te explicar, nesse vídeo, o porquê dos protestos e das controvérsias em relação à escolha do Catar como país sede da Copa do Mundo de 2022. Antes de mais nada, é preciso entender como acontece a escolha de um país sede para a Copa do Mundo. Para isso, a gente vai precisar voltar no tempo. Desde 1930, quando ocorreu a primeira Copa, até o ano de 1998, somente países das Américas e da Europa sediavam o campeonato e de forma meio revezada. Com um país da Europa como sede, depois um país das Américas, depois a Europa novamente e assim por diante. Já nos anos 90, a FIFA decidiu que seria feita uma espécie de rodízio entre as 6 confederações de futebol para acabar com a alternância entre Américas e Europa. Basicamente, é como se a FIFA abrisse um edital. Os candidatos são os países interessados e eles devem cumprir uma série de requisitos para que a inscrição seja válida, como, por exemplo, ter transporte público perto dos estádios, hotéis e rotas aéreas suficientes para receber os turistas. Por fim, o Congresso da FIFA, que é o órgão legislativo da entidade, se reúne para votar os finalistas e decidir qual será o país sede para a Copa do Mundo. O Catar foi escolhido junto com a Rússia no processo de seleção dos anfitriões que começou em 2009 com o recebimento das inscrições. Em 2010, a FIFA fez uma votação. Além do Catar, Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão apresentaram suas propostas para sediar a Copa do Mundo de 2022. A Indonésia e o México, por exemplo, até demonstraram interesse, mas depois abandonaram a candidatura. Agora que ficou um pouco mais claro de como é feita a seleção para um país sede, está na hora de entender os motivos pelos quais essa escolha do Catar é considerada controversa. Para isso, nós fizemos a seguinte pergunta para o professor de Relações Internacionais da UNB, o Dr. Antônio Jorge. O Catar seria o melhor lugar para sediar a Copa? Bom, claramente não, né? Só ver a necessidade de investimento que se impôs pela questão climática. O horário em que eles realizam os jogos à noite para poder tornar possível. É um país que não tem nenhuma tradição no futebol. Claramente não é natural, não é uma escolha natural. Se eles pressionaram tanto e investiram tantos esforços, tantas energias na realização desse evento, é porque certamente eles querem se mostrar ao mundo como uma sociedade capaz de vencer desafios de grande monta. As temperaturas máximas lá, durante o verão, chegam facilmente nos 45 graus Celsius, com sensação térmica de 50. Isso, inclusive, fez com que a FIFA alterasse a data de realização do evento para os meses de novembro e dezembro, em vez de junho e julho, como ocorre tradicionalmente. Como o professor também explicou, o Catar não tem uma forte cultura com futebol, igual nos países da Europa ou da América do Sul. Ainda assim, o país teve a Copa mais cara da história. Só para efeito de comparação, a de 2010 na África do Sul custou 3,6 bilhões de dólares. A do Brasil, em 2014, 15 bilhões de dólares. Na Rússia, em 2018, foram 11,6 bilhões. Já a Copa do Mundo do Catar tem custo estimado de mais de 220 bilhões de dólares. Isso é quase 15 vezes mais do que o que custou aqui no Brasil. Mas afinal, o que o Catar ganha com isso? O professor Jorge me respondeu o seguinte. É um grande negócio. Realizar um grande evento como uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo coloca o país no centro das atenções mundiais durante um período razoável. Então é um investimento também na imagem do país, mas também a difundir a sua própria cultura. Veja que nós agora estamos discutindo essa cultura, estamos conhecendo um pouco mais da cultura islâmica especificamente, conhecendo o Catar, entendendo, sabendo onde fica no mapa, né? Inclusive para promover negócios desse país mundo afora. Eles têm uma economia muito concentrada no petróleo e têm a intenção de ampliar as suas atividades econômicas. Em sendo bem sucedido o evento, pode ser um bom cartão de visita. E falando em dinheiro, a próxima polêmica é com relação ao pagamento de propina. Uma investigação de 2014 do jornal inglês The Sunday Times afirmou que o país árabe pagou mais de 5 milhões em propinas para garantir o apoio à sua candidatura.
Esse foi o primeiro escândalo do tipo, mas em 2019 esse mesmo jornal fez uma edição especial que acusava o país de ter pago 880 milhões de dólares para a FIFA. De acordo com o jornal, o caso teria acontecido em 2010 e o pagamento da propina foi feito pela TV Al Jazeera, que é financiada pelo governo do Catar. O The Sunday Times afirma que a emissora pagou todo esse montante em 2 parcelas, que seriam referentes a um contrato assinado apenas 21 dias antes da vitória do Catar como país sede. Na época, o veículo afirmou que teve acesso a documentos que provariam o acordo entre as entidades e a TV. Em um dos trechos desse contrato, há uma suposta taxa de 100 milhões de dólares que seria paga caso o Catar tivesse sucesso nas eleições para a Copa do Mundo em 2010. Essa cifra seria depositada em uma conta escolhida pela própria FIFA. Mas acontece também que as acusações de pagamento de propina não são exclusividades dessa Copa do Mundo no Catar. Essa é uma questão recorrente em todas as Copas do Mundo, porque, na verdade, nas últimas edições da Copa do Mundo houve denúncias de corrupção por causa dos representantes, dos delegados dos vários países junto à FIFA. A verdade é que é muito pouco transparente a maneira como a FIFA seleciona os países onde realiza a Copa do Mundo. A repercussão é um pouco cínica, eu diria. Todos sabem que acontecem coisas erradas na tomada de decisão, mas como a FIFA é uma organização privada, não há muita transparência com relação a como isso se faz. Fazer a cobertura da Copa e transmitir informações sobre essas polêmicas é o trabalho de jornalistas. Mas o trabalho de imprensa também está sendo afetado no Catar. Nessa Copa, alguns eventos que aconteceram trouxeram repercussão negativa e levantaram dúvidas sobre a relação do país árabe com os profissionais de comunicação. Um desses casos foi com um repórter dinamarquês que estava ao vivo em um espaço público quando 3 oficiais catares chegaram num carro de golfe, interromperam a filmagem e ameaçaram destruir a câmera do profissional. Rapidamente, as imagens rodaram o mundo. Após a repercussão, a comissão organizadora do evento pediu desculpas formalmente à equipe de TV dinamarquesa. Sobre esse assunto, a gente conversou com a doutora Natália Coelho, que é professora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Ela explicou que a atuação jornalística no país é limitada. Tem uma série de regras que você precisa seguir e as grandes empresas jornalísticas, como por exemplo a Al Jazeera, que faz pautas excelentes de maneira internacional, mas quando diz respeito a pautas internas, eles são mais controladores, são mais conservadores, não bate tanto de frente com o governo para não dar problema. Então a gente vê que existe um certo cerceamento de direito ali, né? Então são questões um pouco delicadas que, embora se tenha uma imprensa, embora você tenha uma liberdade externa para falar, para dentro do país você não tem uma liberdade plena, como a gente tem em outros lugares, né? O Catar deixou muitas frases subentendidas que mais causavam medo e desencorajavam o jornalista de agir lá dentro do que encorajava de agir, justamente para tentar fazer com que, ao máximo, o jornalista ficasse só cobrindo o evento em si. O caso do repórter dinamarquês é só um entre vários exemplos de profissionais que tinham credencial para fazerem filmagens e foram impedidos de trabalhar no Catar. A gente tem uma espécie de cerceamento mesmo, de desencorajamento, né? Imagina, você vai enfrentar um país que do nada você pode ser preso por você estar fazendo o seu trabalho, né? Não vai. As publicações de notícia no Catar são conhecidas por serem homogêneas e seguirem a linha do governo. No Índice Mundial de Liberdade de Imprensa de 2022, o Catar ocupa a 119ª posição entre 180 países. Outro caso que chamou a atenção foi a de uma jornalista brasileira, a Isabelle Moraes, da Rádio Bandeirantes. Em uma publicação nas redes sociais, ela afirma ter sido vítima de uma abordagem agressiva durante a sua cobertura no FIFA Fan Festival. De acordo com Isabelle, ela se preparava para fazer uma entrada ao vivo quando foi hostilizada por um dos seguranças, que teria se aproximado aos gritos tentando desmontar o material de trabalho dela. A jornalista falou ainda que mesmo depois de recolher os seus equipamentos, ela ainda continuou sendo ofendida pelos seguranças. Não há como a gente dizer se foi pelo fato dela ser mulher, mas pode ter acontecido, mas também porque aparentemente ela poderia estar num lugar que eles não queriam que ela estivesse, no horário que ela estivesse, gravando a imagem das pessoas, né? São várias questões específicas que vão cerceando o trabalho da imprensa, mas ao mesmo tempo podem se misturar com essa questão dela ser uma mulher, né? A gente não tem certeza. Mas a atuação da imprensa não é a única atividade controlada pelo Catar. Por lá, o comportamento das pessoas também é influenciado pela legislação e os costumes do país.
Questões relativas aos direitos humanos, tratamento a mulheres e a comunidade LGBTQIA+, são os principais conflitos em discussão fora de campo. O Código Penal do Catar fala sobre homossexualidade como uma prática criminosa e que pode levar de 8 anos de prisão até mesmo a morte. A legislação diz que é proibido haver relações sexuais entre homens. Curiosamente, não há qualquer menção a relações entre mulheres. Essa regra se aplica para qualquer homem, seja ele muçulmano ou não. Ou seja, manifestações pelos direitos LGBTs, como aqueles que alguns jogadores planejaram, podem sim dar cadeia, embora até agora não tenha tido qualquer ocorrência nesse sentido. Outra polêmica é a quantidade de mortes de trabalhadores nas construções para a Copa do Mundo no Catar. Ainda não existem dados muito confiáveis sobre o exato número de mortes que as construções em preparação para o evento da FIFA causaram. Um levantamento feito pelo jornal britânico The Guardian aponta que mais de 6.500 trabalhadores estrangeiros morreram no Catar desde que o país foi escolhido para sediar a Copa do Mundo em 2010. Mas o jornal também não especifica se esses trabalhadores morreram de fato nas obras para o torneio de futebol. Já o secretário-geral do Comitê Supremo para a Entrega e Legado do Catar afirma que a estimativa é de cerca de 400 a 500, mas admite que o país não tem um número exato e que essa é uma questão a ser discutida. Apesar desse número apontado pelo secretário-geral ser bem inferior ao que o The Guardian falou, esse valor é muito maior do que qualquer outro registro de mortes de Copa ou Olimpíadas na história. Para efeito de comparação, na Copa do Mundo na África do Sul foram registradas na época 2 mortes. No Brasil, fala-se no número de 10 óbitos relacionados às construções da Copa. Mesmo com todas essas polêmicas, a Copa do Mundo de 2022 segue a todo vapor. Foi acordado que seria lá. Vamos partir dessa realidade e tentar tirar proveito para aprender sobre o país, aprender sobre a região, refletir sobre os nossos próprios costumes, quanto de fundamentalismo existe aqui também com relação aos nossos valores, qual é a parcela da sociedade brasileira, por exemplo, que termina adotando o mesmo tipo de comportamento intolerante em relação aos diferentes aqui dentro do Brasil. Quem são essas pessoas para criticar o que se faz no Catar se elas estão procurando promover um ambiente de intolerância aqui também? Então, acho que cabe a cada um de nós calçar as sandálias da humildade e aprender com essa experiência. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas antes de sair, não se esquece de se inscrever aqui no canal e seguir as outras páginas do Campus Multiplataforma nas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima, tchau, tchau!